Olá, pessoal, Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais uma vez nós nos reunimos virtualmente, não é o meu desejo, gostaria de estar reunidos com vocês em nossa casa de oração, porque é assim que o Senhor determina na palavra dEle, que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. E já vou logo avisando que nós não deveríamos nos acostumar a esse processo. É muito bom podermos compartilhar vídeos de pregações, ensinamentos, devocionais, pensamentos, doutrinas, pensamentos que defendem o Evangelho, a fé, mas isso não pode substituir de forma alguma a nossa reunião, onde todos estejam presentes, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus com reverência. Muitas vezes em casa, o vídeo está lá na televisão, espelhado através do computador, ou via cabo USB ou HDMI, e então as pessoas conversam, batem um papo, olham os defeitos, falam alguma coisa durante o dia, o que aconteceu durante o dia. Então, às vezes eu penso que essa forma nos roubam um pouco a reverência. Quando nós estamos reunidos, nós nos posicionamos de modo mais reverente. Então, aquelas pessoas que dizem, está muito bom assim, é melhor, não preciso sair de casa, não corremos risco. Eu quero adverti-lo que não pense dessa maneira. O teu foco tem que estar na eternidade. E estar reunido é a vontade de Deus. Em breve, o Senhor permitirá que nos reunamos e espero que todos vocês que participam por hora, virtualmente, voltem a se reunir e nós, todos juntos, celebremos ao Senhor. Hoje é um dia especial na nossa igreja, porque todo primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor. Então, eu tenho aqui em minhas mãos o pão e o vinho. E eu peço que você pegue o pão que está aí na sua frente e comece agora a distribuir para as pessoas na sala. Eu tenho explicado a vocês que a pessoa que não deve participar da ceia, do pão e do vinho, é aquela que não quer ter compromisso com o corpo, com o ministério. É isso mesmo, com a missão cristã, com o serviço cristão. O fato de você hoje ter discutido em casa ou ter sentido raiva de alguma pessoa, isso não o impede de participar da ceia. Porque todos que participaram da ceia do Senhor ali, negariam Jesus posteriormente. E Ele entregou a ceia a todos. Então, não é o pecado que nos proíbe de participarmos da ceia, mas é a nossa falta de compromisso. A ceia, então, ela é dada para as pessoas que querem ter compromisso com Cristo. E eu peço a Deus que, nesta reunião, nós possamos ter consciência desta verdade e que nós possamos aprimorar, aprofundar
o nosso compromisso e sermos mais verdadeiros com o Senhor, a fim de fazermos a sua vontade nesta terra. Porque há muitas pessoas que dizem assim: basta acreditar, não precisa obras. Precisa sim. A fé sem obras é morta. De modo que, quando Deus chama você para estar na igreja, Ele chama você para crer primeiramente e depois ser treinado para se oferecer. Afinal de contas, o que é que você tem em mão? Você tem um pão de alguém, ou que representa alguém que se ofereceu. Esse alguém com A maiúsculo e entre aspas. Naturalmente, estou me referindo a Jesus. Se a Bíblia diz que nós devemos tê-lo como exemplo, então nós devemos crer em Deus, fazermos a vontade de Deus e oferecermos a nós mesmos dentro das nossas limitações. Naturalmente, nem todos que me ouvem ou que me assistem estão aptos para ensinar, mas você está apto para hospedar, para amar, para ter um gesto de generosidade. Todos nós somos chamados para servirmos uns aos outros, para que a igreja se torne forte. Se nós fizermos isto, nós estaremos glorificando a Deus. Deus não chamou todos para falar, para ensinar. Nem todos têm esta capacidade. Mas você deve entender que você precisa aprender, pelo menos, a explicar a sua fé. Isso sim. Mas ensinar coisas profundas, talvez não lhe caiba. Mas você pode muito bem ajudar quem ensina, a fim de que ele exerça um ministério com alegria. Isso é feito em grupos pequenos, isso é feito na igreja, enfim, na igreja que eu digo, no prédio onde a igreja se reúne. Enfim, a ceia, ela é proposta, ela é oferecida a pessoas que querem se comprometer. Se comprometer a servir o seu próximo. Primeiro aos de dentro e depois aos de fora. Então, se você não tem esse desejo, essa deliberação interior, então você não deve tocar na ceia, porque você não quer fazer parte do corpo. É isso que Jesus ensina, e é isso que Paulo ensina lá em 1 Coríntios 11. O problema do pecado que Paulo menciona lá em 1 Coríntios 11 era a má interpretação que os coríntios estavam fazendo da ceia do Senhor. Ditas estas palavras, nós vamos orar pelo nosso encontro e por esse momento. E já peço logo que você tome o pãozinho em sua mão e nós vamos orar e depois desta oração nós vamos participar do pão e depois do vinho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, Pai, pela tua bondade. O Senhor é maravilhoso. O Senhor nos escolheu para sermos úteis nas tuas mãos. Como tu és poderoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és Deus de eternidade a eternidade. Tudo que se fala de Deus neste mundo, se existe outro Deus, tudo isso é mentira. Só existe um. Tu és perfeito. Tudo mais é
imperfeito, até mesmo as obras das tuas mãos, porque tu não criastes outros deuses, tu és único. E é a ti que nós oferecemos nossas vidas, e é a ti que nós nos rendemos para te seguir, para te amar. Ó Deus Todo-Poderoso, te somos gratos por esta oportunidade que temos de compartilhar o teu evangelho. E eu, particularmente, te sou grato, Senhor, por estas famílias que se reúnem agora diante de um computador ou diante de uma tela de TV para assistir, para ouvir esta reflexão, este ensinamento que hoje compartilharei com eles. Algo que o Senhor propôs à minha mente, ao meu coração. Também te dou graças, Pai, pela oportunidade que temos de podermos participar do pão e do vinho, da vida de Jesus, para ser exato. Não que estes elementos se transformarão no corpo e no sangue. Não, eu não creio assim. Pai bendito, eu te sou grato porque Jesus habita em nós. E tudo o que faremos representa o nosso compromisso com Ele. Senhor Deus, quando nós comermos este pão, que nós expressemos que estamos nos alimentando de Cristo, da vida de Cristo. E assim como Ele foi para o túmulo e ressuscitou e deu o seu Espírito, que nós possamos abrir nossas vidas como aquela pedra que se abriu, para que o Espírito de Cristo flua e alcance dezenas e dezenas de pessoas. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, por me deixar explicar coisas que muitas vezes estão ocultas às nossas mentes, ou às mentes de muitos. Por isso eu te peço que o Senhor sensibilize esta vida, para que se comprometa de vez com o Evangelho, com o teu reino, que tenha o desejo de fortalecer a tua igreja, o teu povo, e alcançar pessoas que o Senhor indicar a elas. Muito obrigado por tudo, Pai. Por isso nós tomamos este pão como símbolo da nossa fé e o comeremos para a alegria do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos comer do pão agora e depois você glorifique a Deus. Graças te dou, Senhor, por esta igreja. Graças te dou, Senhor, pela minha família. Graças te dou, Senhor, pelo teu povo que me ampara, que me dá carinho e que acredita no teu ministério através da minha vida. Senhor Deus, obrigado, Pai, por ter me chamado. Obrigado, Senhor, por ter feito quem eu sou. Obrigado pelo teu perdão, quando muitas vezes falhei, e o Senhor recuperou, restaurou minha vida. Obrigado, Senhor, porque tu me amas. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua generosidade, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por me manter debaixo do teu sangue
debaixo do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Semelhantemente, Jesus tomou o cálice da nova aliança. A nova aliança é feita no sangue de Jesus, justamente para selar o quê? O que foi feito antes. Então eu me comprometo em me alimentar de Cristo, a abrir minha vida para que Cristo flua. Compreende? Então, quando Cristo flui e a pessoa aceita a mensagem de Deus, o sangue de Cristo a cobre. Então, quando Deus olha esta pessoa, Ele não vê propriamente esta pessoa, Ele vê primeiramente o sangue, tá? Porque o céu foi aberto para ela. Então, Deus a aceita. Então, nós precisamos parar com essas ideias que Deus escolheu alguns para participar da ceia e outros não. Ou então, parar com esse recrutamento pessoal nosso, muito próprio, de recrutar pessoas, dizendo, você pode, você não pode, esse pode, aquele não pode. Então, não é assim, não é dessa maneira, tá? Então, eu espero que você esteja entendendo a minha orientação, porque eu tenho certeza que estou de acordo com a palavra de Deus de 1 Coríntios. Vamos então celebrar o Senhor. Pai bendito, tomamos este cálice, o cálice da nova aliança, feita no teu sangue. E ao tomarmos, Pai, selamos a nossa aliança, feita em Ti, promovida pelo Senhor. O Senhor nos ofereceu e nós aceitamos. Por isso, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar do vinho. Louvado seja Deus. Agora eu vou dar 2 minutos para você dar uns apertos de mão, ou então umas cotoveladas, ou uns, não sei como chama isso, uns choques aí. Então, por favor, cumprimente as pessoas na sua sala, cumprimentem-se, abençoem uns aos outros, em nome de Jesus Cristo, por favor. Digam uns aos outros o quanto eles são importantes para o Senhor. Amém? Já foi? Muito bem. Que bom. Toda vez que nós vamos meditar na palavra de Deus, nós lemos 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Porque ali se encontram as razões, os objetivos da palavra de Deus em nossas vidas. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Você percebe? Nós somos preparados por Deus para fazermos algo, boas ações. Como vocês já sabem, hoje eu pretendo falar sobre este tema. Deus, eu estou em depressão. Deus, eu estou em depressão. Nunca eu
nunca temos ouvido tanto sobre depressão como nesses dias. Naturalmente, todo mundo encarcerado, todo mundo debaixo do espírito do medo. Imagine quando vier o anticristo. Hoje nós temos uma amostra de miniaturas de anticristos, com seus discursos. Então você imagine quando vier realmente aquele que estará possuído pelo próprio Satanás, o que ele não vai fazer com a humanidade. O nosso texto base está em Mateus capítulo 26, versículos 36 ao 39. E este texto se refere quando Jesus estava no jardim do Getsêmani. Eu vou ler parte do texto, correto? Vamos lá. Verso 36. Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago. Mas repare, Jesus disse: sentem-se aqui e eu vou ali orar. Tudo que Jesus queria era companhia. Sentem-se aqui e eu vou ali orar. Aí, ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. O que é isso? Depressão. Ele começou a sentir-se deprimido. E disse a eles, olha como era a depressão: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. E então agora, primeiro ele disse: fiquem aqui, eu vou ali. E ele começa a sentir uma tristeza, e ele então vem e confessa aos seus discípulos, abre o coração para eles e diz: olha, eu estou sentindo isso, isso e isso. Tudo bem? Agora ele pede algo dos seus discípulos: fiquem aqui vigiando comigo. Reparem, fiquem aqui, eu vou ali orar. Ele vai orar e a tristeza invade o seu coração de modo profundo. E agora ele precisa de ajuda. Ele diz: agora eu quero que vocês orem comigo. Não só fiquem aqui, mas orem comigo. Você percebe o andamento das coisas? É sobre isso que eu vou tratar. E então, verso 39. Ele foi um pouco mais adiante. Então, ele ultrapassou um certo limite. Ajoelhou-se. Primeiro, ele ora, sente tristeza, pede ajuda aos discípulos. Agora ele vai um pouco mais adiante. Esse mais adiante, nós podemos usar essa expressão até de modo análogo. Fazer uma analogia. Ele ultrapassou o limite da oração. Agora ele se derrama perante Deus. Ele cai perante o Senhor. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão. Isso é próprio de alguém que está indefeso. É a posição de uma pessoa indefesa. Diz: eu não posso me defender disto. Ou o Senhor me defende, ou estou morto. É isso que significa. Prostrou-se. Então, e orou. Continuou orando. Aí ele declara: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém,
que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Maravilhoso, não é? Só de início, assim, já tem uma batelada de coisa que dá para a gente comentar até amanhã. Mas não pretendo fazer isso. Todo cristão verdadeiro crê que Jesus é Deus. Ele é Deus, conforme as Escrituras Sagradas ensinam. Jesus é Deus. Na verdade, Deus tomou sobre si a forma humana, o corpo humano, a carne, e viveu entre nós na pessoa de Jesus. Por quê? Para nos ensinar como nós deveríamos viver a nossa vida espiritual e moral, porque o homem estava corrompido. Eu ouço muito as pessoas dizerem: precisamos combater a corrupção. Você nunca combaterá a corrupção se não for até o corrupto. Se você não alcançar o corrupto, você não alcança a corrupção. Deus quer alcançar o pecador, para mostrar o quê? Os danos do pecado. Então Jesus vem e se revela às pessoas como Messias, um ser divino, Deus encarnado, para, de alguma forma, retirar alguns da ignorância espiritual, para que estes adquiram conhecimento da vida que Deus aprova. Então, Deus vai retirar pessoas da ignorância espiritual, das trevas, da escuridão, trazendo para o reino do Filho do seu amor, como explica o apóstolo Paulo, e dar a essas pessoas o verdadeiro conhecimento de uma vida que Deus aprova. Então Jesus, como homem, não veio apenas ensinar, mas ele veio para servir de exemplo. Porque através das experiências que passou, ele adotou certos procedimentos. Procedimentos estes que precisam ser vistos, analisados à luz das Escrituras Sagradas. Imagine, Deus em todo o seu poder, onisciente, onipresente, onipotente, permitiu-se passar por sofrimentos. Os homens fazendo Deus sofrer. E ele então, na carne, aceitou este sofrimento para dar às pessoas um exemplo de como o ser humano deveria se portar em determinadas situações. O apóstolo Pedro, ele fala sobre isso, que Jesus nos deixou um exemplo de vida para que nós sigamos os seus passos. Ele diz isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Eu acho que não anotei esse verso, me parece. Mas não anotei sim. Você tem na sua folha, que eu enviei por WhatsApp, e você tem aí em mãos, correto? Você tem em mãos
eu sempre envio de antemão as minhas notas, e vocês perdoem, porque às vezes existe algum erro gramatical, ou alguma palavra que sobrou no texto, e que não foi retirado, mas depois tudo isso vai ser corrigido. Mas eu envio de antemão, não para que vocês caçoem, mas para que vocês tenham em mãos todo um material que vai ser discutido. Então Pedro diz: o próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigamos seus passos. Repare bem, ele deixou o exemplo para que sigamos os seus passos, ou para que sigam os seus passos, mudando o pronome para eles. Naturalmente que este texto está falando sobre sofrimentos que passamos e que não devemos sofrer por sermos chamados de criminosos. Mas se sofremos injustamente, nós devemos dar glória a Deus. Que nós não soframos por sermos corruptos, bandidos, imorais, criminosos, avarentos, mesquinhos, orgulhosos, egoístas, mas que se caso soframos, se esta for a permissão de Deus, que nós sigamos o exemplo de Jesus. É isto que ele está dizendo. Se nós seguimos o exemplo de Jesus, como é que Jesus se portou diante da depressão? E nós vimos no nosso texto base que Jesus sofreu. Ele ficou em depressão. E então, como ele agiu? As suas ações no Getsemane nos servem de exemplo para quando tivermos que enfrentar o mesmo problema. Afinal de contas, os dias que nós estamos enfrentando têm promovido inúmeros casos pessoais de depressão. Ou não é verdade? A angústia é tanta que casais estão discutindo, brigando. E depois brigam com os filhos, filhos brigam com os pais. A família não se suporta. Não sabem conviver. A palavra depressão é uma palavra que vem do latim. Depois vocês podem ver aí. Mas significa apertar firmemente para baixo. É uma coisa que empurra e vai espremendo. É como uma prensa. É uma pressão. Depressão. Um buraco. Vai enfiando você para dentro de um buraco. Uma cratera. Vai destruindo você. Na psiquiatria, o termo depressão é usado para designar o quê? Um transtorno de humor. É uma síndrome que é apresentada por pacientes cujo humor se torna depressivo. E essas pessoas se tornam irritáveis. O tempo todo vivem irritadas. Levantam de mau humor, vivem durante o dia de mau humor, vão dormir de mau humor, vivem irritadas. Mas a depressão mostra alguns sintomas. E existe uma lista que eu dei a vocês. A tristeza é uma delas. O humor deprimido, que se caracteriza por desânimo persistente, a pessoa desanima.
baixa autoestima, sentimentos de inutilidade. A pessoa começa a dizer, eu não sirvo para nada. Perda de interesse em atividades que antes a pessoa apreciava. Puxa, vamos lá. Não quero mais saber, não. Cansei. Ou não. Ou vamos cantar isso. Não vou cantar. Vamos assistir esse filme? Não vou, não. Vamos tomar um sorvete? Não quero sorvete. Mas você gosta? Não gosto mais. Mudança de apetite. A pessoa perde o apetite. A pessoa ou ganha ou perde peso. Insônia, não dorme. Pessoas deprimidas não dormem. Ou então dormem em excesso. Percebe? Ou a pessoa não dorme ou ela dorme em excesso. É um desequilíbrio. Perda de energia. É um cansaço acentuado. Movimentos físicos sem sentido, como apertar as mãos de forma constante ou nervosa. Como vai? Tudo bem? Depressão. A pessoa se sente sem esperança. Ela não tem esperança nenhuma. Outras pessoas na depressão se sentem culpados. Eu estou nessa situação por culpa minha. Dificuldades para raciocinar. Eu quero ler, mas não entendo nada. Eu quero ler, mas não consigo guardar uma... Está tudo embrulhado as palavras aqui. Ela não consegue se concentrar e, por conseguinte, não consegue tomar decisões. Pior, na depressão muitos têm pensamentos de morte ou suicídio. Querem morrer. Irritabilidade, ansiedade, angústia. Jesus estava com angústia. Necessidade de um grande esforço para fazer coisas que antes eram fáceis. Vou escrever, mas não vai, a caneta não desliza, não anda. A caneta azul. Maldita caneta azul. Sentimentos de medo, insegurança, desespero, desamparo, vazio interior. Dores e outros sintomas físicos sem uma causa aparente ou clínica, como dores de barriga, azia, má digestão, diarreia, prisão de ventre, gases, tensão na nuca e nos ombros, dor de cabeça ou no corpo, sensação de corpo pesado ou de pressão no peito. Tem gente que está se entregando. Muitos creem que a depressão não atinge o cristão verdadeiro, pois afirmam eles que a depressão, a palavra depressão não ser encontrada na Bíblia, não deve ser aceita ou estar na vida de um filho de Deus. O que essas pessoas não entendem é que o termo depressão vem do latim. E a Bíblia, naturalmente, não usava Jesus estava em depressão. Não, ele diz, eu estou numa angústia profunda, que é depressão. Ela usa outros termos, como abatimento, aflição, angústia, tristeza profunda. São outros termos. No entanto, quem não reage à depressão acabará se afogando no pessimismo. Pois é, isso que a depressão faz. Quando ela se agarra a alguém, ela procura transformar essa pessoa
em um derrotista. Ela quer levar você à destruição. Então é muito comum vermos pessoas deprimidas reclamando o tempo todo pela falta de abraços. Entretanto, essas mesmas pessoas que reclamam pela presença dos outros, quando os outros estão, elas se isolam. Me diga se eu não estou falando a verdade. Naturalmente, sua voz não vai sair pela câmera. Mas quando você fica reclamando, ele nunca está aqui, ela nunca está aqui, eu não tenho ninguém. Mas quando você tem, você se isola. O nosso texto base fala do momento em que Jesus estava lá no jardim do Getsemane, antes de ser preso. Ele estava sendo traído por Judas. E então, naquele momento de oração, ele foi tomado por uma tristeza tão profunda na sua alma, tão intensa, que ele disse aos discípulos: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Ele não negou, ele não escondeu o que estava dentro dele. Ele foi verdadeiro. Deus assumiu o corpo humano para fazer as obras de Deus, mas sempre agindo como humano. Porque nós precisamos olhar para Jesus e aprender com o seu exemplo. O que eu vou falar nesta noite é muito importante, e isso foi só a introdução. Então, nos momentos de depressão, procure ter a companhia de amigos. Veja o que Jesus disse no versículos 36 e 37 do nosso texto base em Mateus 26. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Ter companhia. Ele levou 3 de seus discípulos, não mais. Esses 3 eram pessoas muito importantes no colégio apostólico. A intenção de Jesus era ter amigos íntimos no momento de profunda tristeza que ele passaria. É muito bom você ter amigos na hora da angústia, não é? Mas que você não esqueça de uma verdade. Tanto as dores como a enfermidade isolam o aflito das pessoas. É muito comum. Quando nós adoecemos, ficamos tão tristes que não queremos a companhia de ninguém. Mas deveria ser o contrário. Devemos ter companhia de pessoas. Eu gosto quando a minha família se reúne. Eu gosto. Mas muitas vezes, noutros casos, as pessoas não gostam de estar com o enfermo. Ah, é chato. A gente vai lá, olha para ele, está verde. Ele está morrendo. A gente vai fazer o quê? Ah, vamos passear. Vamos para a casa de outra pessoa. Vamos para outro lugar. A gente chega lá e diz: ai, ai. Ele precisa. Mas a vida é assim. Você se lembra de Elias? Quando Elias começou a ser perseguido
ele disse para Deus: eu fui o único que... Ele não conseguiu ver ninguém, ele se isolou. Ele não percebeu que tinha mais profetas como ele. Você se lembra de Jó? Jó também sentiu que os seus parentes e amigos, na sua dor e enfermidade, se ausentaram dele. E ele reclamou disso: até meus amigos e parentes não estão comigo. E Davi? Davi disse: eu não encontro ninguém para cuidar de mim neste meu momento. Você vê como a dor e o isolamento podem, a dor e a enfermidade podem isolar você, ou então as pessoas podem fugir de você quando você está numa condição assim. Pois é, meu amigo, quando o vale da dor se transforma no vale da solidão, como faz falta a presença, as palavras e as orações de um amigo. Mas o apóstolo Paulo nos enche o coração de esperança quando ele nos diz que Deus nunca nos abandona, que mesmo em meio a muitos inimigos, nunca nos faltará um amigo. Aleluia. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Ele diz: mesmo entre inimigos, nunca nos falta um amigo. Então, o fato de Jesus ter chamado 3 de seus discípulos tem um sentido. Ensinar-nos que nós não devemos enfrentar um momento crítico, angustiante, de profunda tristeza, sozinhos. A sabedoria divina diz, em Provérbios capítulo 17, versículo 17, o amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna ou se transforma em um irmão. Alguém da casa, alguém que não se ausenta. O amigo verdadeiro ama sempre. E no momento mais desgraçado da vida, no momento de maior infortúnio, de tristeza, ele se torna um irmão. Ele está ali do lado. Portanto, meu irmão, nos momentos de depressão, procure ser verdadeiro. Seja verdadeiro com os seus amigos ao mostrar o seu estado de alma. Por que eu digo isso? Como é difícil tentar ajudar alguém que está enfraquecido, mas que ao mesmo tempo se diz forte. Não foram poucas as vezes que pessoas me procuraram dizendo: Walter, você pode me ajudar? Você não imagina como eu estou triste, abatido. Aí, mas pode deixar, pode acreditar, a minha fé é grande. E eu sei que em breve eu vou já ter superado tudo isso. Ora, Walter, você pode me ajudar? Eu estou fraco, abatido, triste, angustiado, desgramado. Mas, quando ele usa esse termo mas, significa que ele não quer ajuda. Ele não quer amigo nenhum. Ele não quer apoio nenhum. Ele veio até a mim buscando o quê? Uma muleta. Ele veio a mim para se vitimizar e desfilar a sua falácia, o seu discurso inverídico. Eu estou fraco, abatido, mas eu sou forte. Você percebe? Parece que nós cristãos temos medo de abrir o coração e falarmos a verdade
do que estamos sentindo. Eu antigamente tinha muita força para pregar para lá e para cá. Hoje eu não tenho essa força, eu fiquei muito doente, eu tive câncer, como vocês sabem. Tem vezes que eu preciso segurar aqui porque eu me desequilibro. Hoje eu estou com torcicolo. Eu estou que nem criança de 4 meses, para olhar para a esquerda, vira a barriga para a esquerda, para a direita, vira a barriga para a direita. Toda hora eu tenho um problema. Mas estou aqui, tentando fazer o melhor. Deus dá força. É Deus que nos dá condição. Mas se vocês não estivessem orando comigo e me incentivando para que eu pudesse fazer a obra de Deus, eu teria desistido. Eu quero que você repare num detalhe muito importante. Jesus não se preocupou o que os seus discípulos pensariam dele. Ele não se preocupou com a sua reputação e nem com a preservação da sua imagem. Ele disse, eu estou triste. Essa atitude nos mostra o quanto nós precisamos lutar contra o orgulho, contra os danos que o orgulho causa no nosso caráter. Jesus abriu o seu coração, não foi com qualquer pessoa, mas com pessoas íntimas. E eu espero que você tenha amigos íntimos, com quem você possa abrir o seu coração. Não é para contar os podres da sua vida, não é isso que eu estou dizendo. Não é para contar os seus pecados, mas é para contar o seu momento, dizer o seu estado emocional. O quanto você precisa daquelas pessoas naquele instante. Porque sozinho você não suporta. Você está triste e a alegria precisa ser restabelecida. Portanto, nos momentos de depressão, peça aos seus amigos que lutem com você. O que Jesus disse a eles? Fiquem aqui vigiando comigo. Primeiro, fiquem aí. Depois ele volta e diz, olha, eu estava orando e eu tenho uma tristeza tão grande dentro de mim e eu preciso que vocês me ajudem. Jesus precisa da ajuda deles? Claro que não. Ele é Deus. Mas ele está nos dando um exemplo. Nós precisamos aprender com ele. Jesus abriu o coração e falou aos seus discípulos sobre a sua tristeza profunda, sobre a sua depressão. E ele pediu que eles prestassem ajuda em oração, vigiassem. Jesus não pediu a eles, peçam assim, Pai, livra Jesus desse problema, livra Jesus dessa tristeza, livra Jesus dessa angústia, livra Jesus dessa situação. Ele não pediu isso. O que ele está pedindo aos seus discípulos é, vigiem comigo, porque eu quero enfrentar esse momento, não com essa tristeza de morte, eu quero enfrentar com alegria e prazer, porque é assim que se serve a Deus, com alegria e prazer. Há pessoas que quando vão servir na igreja assim, vamos lá para a igreja, hoje eu tenho que dar aula, vamos lá para a igreja. Eu já vi pastores dizendo assim, vamos mulher, tem que pregar, meu Deus do céu, eu vou pregar lá, ninguém vai prestar atenção mesmo naquela porcaria. Isaías diz que nós pregamos para muita gente, para sustentar poucas pessoas. Há muitas pessoas que já me ouviram, mas são muito poucos que vão permanecer na fé.
O apóstolo Paulo fala que nós pregamos para salvar alguns. Infelizmente, nem todos que frequentam uma igreja vão realmente para o céu. Não vão. Eles trocam Deus por qualquer coisa, passeios, brincadeiras. Eles não levam a sério, eles não seguem um programa, eles nunca avaliam os resultados, os frutos do que estão fazendo. Eles não conversam com ninguém, estão sempre isolados. O sentimento que Jesus sentia era de profunda depressão. E ele queria o prazer e a alegria de volta. Ele precisava que essa alegria e esse prazer fossem restabelecidos. Naquele momento aterrador e tenebroso. E é isso que nós precisamos. Quando nós estamos passando por tristezas profundas, o grande erro de algumas pessoas é se isolar, e então eles não querem saber da vontade de Deus, eles acham que precisam ficar lá reclusos e encurralados, mas, querido, quando você está passando por dificuldades, o que Deus espera é que você faça a vontade dEle, e não fique lá choramingando. Ai, eu não quero ler a Bíblia. Vá ler. Ah, mas a psicologia diz que se eu fizer isso, eu estarei agredindo a mim mesmo. Agrida, é o que a Bíblia diz, morra para si mesmo. É o contrário. Vai atrás do que a humanidade ensina e você não servirá a Deus. Ah, mas meu filho não obedece. Mas a psicóloga disse que eu tenho que aguentar o que ele diz. Não, você não tem que aguentar, você tem que determinar o que ele tem que fazer. Mas eu vou estar agredindo. Agrida. Com amor. Não é para espancar, não é para chutar a cara. Discipline. Discipline. O tempo todo você tem que morrer para si mesmo. Crucificar o eu. Jesus pediu que seus amigos lutassem em favor da sua alma, pela sua natureza humana, que estava sofrendo profundamente. O que Jesus ensina nesses momentos de depressão é que nós não busquemos o isolamento, que nós coloquemos para fora os nossos sentimentos. Ah, amigos verdadeiros, não escondamos os sentimentos, não tenhamos medo. Que os nossos pedidos a Deus tenham propósitos eternos. Mas o que a igreja faz? Só vai atrás de pregador que promete, você está triste, vem aqui porque Deus vai tirar a sua tristeza. Não foi o que aconteceu com Jesus, gente. Você fica andando atrás desses homens que só pedem o seu dinheiro. Onde estão eles na pandemia? Cadê a voz deles? Por que eles agora não se colocam como assistentes sociais para orar por pessoas? Eles curam todo mundo, não é? Por que não curam agora? Porque é mentira. Aí vem um bobalhão, você está tirando a fé das pessoas, você é que está, você é que engana, mentiroso, papudo, briguento. Submeta-se à vontade de Deus. Estão mais preocupados com seus templos do que com as pessoas. Que nós aprendamos com Jesus que devemos convidar as pessoas a participar da nossa luta, para que a nossa alegria e o prazer em servir a Deus seja restabelecida. Não se serve a Deus com tristeza. O apóstolo Paulo ensina o seguinte: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Nós sempre devemos estar dispostos
a servir o próximo. Nos momentos de depressão, derrame-se diante de Deus, o Pai. É o que eu disse no verso 39, ele foi um pouco mais adiante. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. O que ele disse? Meu Pai, se é possível. Hoje um pastor diz, determine. É um bocó mesmo, né? É um tonto mesmo, né? Você está pior que o cavalo do Zorro. Você é indomável. Jesus disse, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Se é possível. A despeito da angústia, da depressão e da dor que Jesus sentia, ele ainda mantinha os seus olhos debaixo da bondade do Pai. Ele não está disposto a determinar as ações que Deus deve tomar, mas ele está disposto a se submeter, a confiar naquilo que for melhor de Deus para a sua vida. Ele está dando um exemplo. Você vai a alguma reunião na campanha da determinação. Ou Deus faz, ou eu estou fora. Você já está fora. Você está louco. Você está louco. Quando Jesus diz, Pai, o termo que ele está usando é papaizinho. Ele significa o quê? Uma expressão íntima de um filho com seu pai. Jesus deixa claro que quando nós enfrentamos o sintoma da depressão, o nosso foco deve estar no Pai e não na depressão. Mas o que as pessoas fazem? Ai, você está sofrendo. Olhe para o seu sofrimento. Quem é você? Como é que você pode sofrer tanto assim? Eu já vi pessoas, já fui em reuniões, acreditem no que eu vou dizer. A pessoa fala, você quer sair do sofrimento, você está amaldiçoado, volte lá no passado, vamos voltar ao ventre da mãe, vamos fazer uma regressão. Que pregador, filho da mãe. Ele então começa a fazer aquele jogo de hipnose, aquela coisa maluca, e aí eu via pessoas deitadas em uma posição fetal, e assim, como se fosse bebê chorando, e depois nascendo, e então dizendo, estou livre. Depois de 10 dias estava pior do que antes. É a mesma coisa acampamento. Vou para o culto da fogueira, aqui sou eu, o pauzinho sou eu, queima Jesus, está lá. Que queima o quê? Você acha que as coisas são assim? Não, não são assim. Se você não tiver Deus como foco, o teu coração está em outra coisa, que se transforma no teu tesouro. Saiba que os nossos problemas são como pregadores da falsidade, da mentira, que tentam nos desviar dos caminhos de Deus. Eles pregam que Deus não se importa conosco, que Deus nos abandonou, que os nossos sofrimentos não são importantes para Ele. Então começamos a recitar isso. Quantas pessoas não chegam para você, será que Deus me ama mesmo? Pronto, ele está ouvindo uma voz errada. Deus sempre nos ama. Veja o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso. O Deus de quem todos recebem ajuda.
Você está recebendo ajuda. Só não está saindo da aflição, mas tem ajuda. Você está na fornalha, mas tem alguém com você andando lá. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições. Isso é mentira? Claro que não. Isso é uma verdade. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos o quê? Ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. O fato de Deus permitir que você esteja na situação em que está, é para servir de exemplo àqueles que estão desanimando. E então, repare, e nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus, isto é, oferecemos, damos. É uma obra. Em último lugar, para alívio de vocês, nos momentos de depressão, aprenda a descansar na soberania divina. Jesus disse, no verso 39, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. É isso que ele está dizendo. Não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. O texto não está dizendo que Jesus primeiro foi confortado para dizer estas palavras aí. Não. Ele não recebeu nenhum conforto de Deus. Ele estava orando e continuou angustiado. Ele estava orando e continuou com a depressão. Mas ele dizia tudo ao contrário. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ele deprimido, a sua carne dizendo, diga para Deus fazer alguma coisa agora, diga para Deus resolver agora, diga para Deus livrar você agora, diga para Deus fechar as portas do inferno agora. Não, ele diz, seja feita a tua vontade. Parece que na igreja hoje a gente tem medo de dizer isso, porque muitos pastores passaram um século dizendo, que negócio é esse? Dizendo faça a vontade de Deus, você tem que determinar o que Deus tem que fazer. É porque você é doido e mentiroso. E vai pagar caro por isso. Você está enganando o povo de Deus, seu mentiroso. Você prega inverdade. Não sei se algum louco vai assistir isso. Mas se assistir, com certeza vai ser um daqueles que no dia seguinte dá o dislike. Em cada pregação que eu faço, no dia seguinte tem um que vai lá e coloca dislike. Tem um dislike, é o cara. Eu não sei quem é. Deus me revela quem é esse cara. Jesus está nos dando mais uma lição aqui, mais um exemplo. Quando nós nos entregamos à vontade de Deus, é porque nós confiamos na sua sabedoria e na sua soberania. Pois tudo que Deus realiza tem propósitos elevados, e eles trarão grandiosas bênçãos aos seus filhos. Às vezes você passa por um vale de dor, que se transforma num vale de solidão, e você diz, Deus, eu não estou aguentando, não vai dar. Vai dar sim, quando você sair lá na frente, você vai sair fortalecido e vai ajudar muitas pessoas. Esta é a finalidade da sua vida com Deus. Se você não quer viver assim com Ele, significa que você não quer participar do ministério, da missão. Você só quer ganhar dinheiro? É para isso que você existe? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, Deus me levantou para ganhar dinheiro, para abençoar a igreja. Você está ficando louco? Você está ficando doido?
Quer dizer que Deus quer fazer você se tornar rico para ajudar a igreja? Oh, Deus, me torne rico para ajudar a igreja. O dia que você ficar rico, você não vai ajudar ninguém. Você vai se tornar mesquinho, avarento, mentiroso. Pois mentiroso já é. Enfim, a depressão é uma dor tão angustiante que não há um tratamento fácil para ela. Muitas pessoas, talvez por não compreenderem e não desejarem praticar os princípios bíblicos ou divinos para uma cura mais rápida da depressão, preferem ir atrás do quê? De opiniões, receitas ou certas regrinhas do que deve ser aceito ou rejeitado nos momentos de angústia. Pega o livro, olha, faça isso, 10 passos para sair da depressão. Jesus está dando a receita aqui. Faça a vontade de Deus, olhe para a eternidade, dê utilidade à sua vida, saia da sua toca. Jesus, como homem, nos mostrou como ele lutou contra o abatimento da sua alma, para nos ajudar a lutarmos contra a depressão, a fim de que a nossa alegria em Deus seja restabelecida. Volto a citar o que Pedro disse, em 1 Pedro 1:21, o próprio Cristo sofreu por você e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. A minha esperança é que nós olhemos para Jesus e o tenhamos como nosso grande exemplo em tempo de angústia, abatimento, tristeza profunda. A qualquer momento, a depressão virá até nós. Mas a nossa alegria é que Jesus vive em nós. A depressão virá, mas ela vai ter que bater de frente com aquele que lutou primeiramente contra ela e vai me ensinar e me dar forças para lutar contra ela. Ele vive, eu não dependo só da minha força, eu dependo do Espírito de Cristo que habita em mim. E aquele que habita em mim é maior do que aquele que está no mundo. A nossa alegria é que Jesus vive em nós. E por isso, nele e com ele, e por meio dele, nós venceremos aquilo tudo que quer nos vencer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te damos graças, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua grandeza, pelas coisas que pudemos aprender por meio desta meditação, desta pregação. Senhor Deus, sê conosco, nos fortalece e nos ajude a sermos quem nós devemos ser. Que nós confiemos nos princípios da tua palavra, a fim de que nós possamos lutar contra todo o mal e superarmos a malignidade e todos os obstáculos que estão à nossa frente, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe, que o Senhor te proteja e te guarde, e te dê uma semana abençoada pelo Senhor, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam abençoados, amém. Fiquem com Deus, até terça-feira. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser
ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Me ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Deixe-me com teu Espírito endireita os teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Deixe-me com teu Espírito endireita os teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir